Fioane da Círculo, na cor rosa, com agulha para crochê 1,75 milímetros. Vamos fazer o nozinho inicial, ajustar bem, 16 correntinhas. Com 16 correntinhas, vamos fazer 2 correntinhas para subir, altura do meio ponto alto, nosso primeiro meio ponto alto. Vamos laçar o fio, contando a partir da agulha, vamos introduzir na 4ª correntinha e fazer meio ponto alto. Introduzir na correntinha da frente, meio ponto alto. Introduzir na correntinha da frente, meio ponto alto. Vamos fazer meio ponto alto dentro de cada correntinha até chegarmos na última correntinha. Vai ficar assim. Com um total de 16 pontos, meio ponto alto, vamos virar e voltar trabalhando sobre essa carreirinha. Vamos repetir. Vamos fazer 2 correntes, altura do meio ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, meio ponto alto. Introduzir no ponto da frente, meio ponto alto. Vamos fazer meio ponto alto dentro de cada meio ponto alto da carreira anterior até chegarmos no último ponto. Estamos no penúltimo ponto, vamos laçar o fio nas 2 primeiras correntes que fizemos para iniciar, de baixo para cima, vamos introduzir aqui na 2ª correntinha. Vamos laçar o fio e fazer o nosso último meio ponto alto. Vamos virar e voltar trabalhando sobre a carreira, do mesmo jeito. 2 correntes, altura do meio ponto alto, nosso primeiro meio ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, meio ponto alto, no ponto da frente, meio ponto alto. Vamos fazer meio ponto alto dentro de cada meio ponto alto da carreira anterior até o final da carreira. Terminamos a carreira e vamos fazer aqui em volta uma carreirinha de acabamento. Sem laçar o fio, veja, neste sentido. Vamos introduzir aqui, ó, na primeira carreira, debaixo desse ponto da primeira carreira, e fazer um ponto baixo. Aqui na junção entre uma carreira e outra, vamos introduzir dentro dessa junção e fazer um ponto baixo. Introduzir no ponto da frente um ponto baixo. Dentro da junção, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. No mesmo lugar, outro ponto baixo. Vai ficar assim. Vamos virar e vamos fazer a mesma coisa aqui em cima. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto um ponto baixo, no ponto da frente, outro ponto baixo, no ponto da frente, outro ponto baixo, no ponto da frente, outro ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto, dando toda a volta
aqui na lateral, copiar o que nós fizemos aqui e aqui contornando um ponto baixo dentro de cada ponto, até chegarmos aqui no início da carreira. Vai ficar assim. Contornamos toda a volta em pontos baixos e vamos fechar a carreira. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, ó, no primeiro ponto baixo do início da carreira. Laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Vamos laçar o fio, puxar e vamos cortar aqui o nosso fio e vamos arrematar este fio com agulha de costura. Com os fios arrematados, vamos colocar um pedacinho do fio na agulha de costura e vamos franzir aqui a nossa pecinha. Veja, encontramos o meio, vamos introduzir a agulha e fazer apenas uns pontinhos até chegarmos lá em cima na outra lateral. Uma costurinha simples. Veja. Vamos virar pelo avesso e vamos aqui dar um nozinho para franzirmos o nosso lacinho. Vamos puxar bem, para ele ficar o mais franzidinho possível. Vamos dar novamente outro nozinho cego para não se soltar. Ele vai ficar assim. Aqui no centro, você pode estar passando mais alguns fios para ele ficar assim um pouquinho mais enriquecido. Volta para trás novamente, outro nozinho, ajustamos mais e ele vai ficar assim. Vamos dar mais um nozinho e cortar aqui os nossos fios. Você pode estar aproveitando esse modelinho de lacinho simples e pode estar fazendo um lacinho duplo. Você copia a mesma coisa que fizemos aqui e faz outro pedacinho com 4 pontos a menos. Aqui colocamos 16, aqui coloquei 12. Depois é só você sobrepor um sobre o outro e fazer a mesma coisa. Com a agulha de costura, você encontra o meio e vai fazer aqui a mesma costurinha, pegando os 2 trabalhinhos. Veja, pegando um e o outro. E vai fazendo uma costurinha até chegarmos novamente na lateral de cima. Vai ficar um fiozinho embaixo e um fiozinho em cima. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos no outro.
Vamos virar pelo avesso, vamos dar um nó cego, franzindo. E vamos dar outro nozinho cego para ele não ceder. E aí, só você arrumar o seu lacinho. Pode estar dando voltas com o fio para ele ficar mais rico. Leva para trás novamente, dá mais um nozinho cego e aí você vai franzir de acordo com o que você tá precisando. Mais franzido, menos franzido. E aí corta os fios e fica assim com um lacinho duplo. Você pode ainda estar enriquecendo os seus lacinhos, colocando uma pedrinha aqui no centro, uma mini florzinha, um outro lacinho. Há mil maneiras de você enriquecer um pouquinho mais o lacinho. E vamos aproveitar esse modelinho para fazer um lacinho diferente. Vamos fazer o nozinho inicial e 36 correntinhas. Com 36 correntinhas, vamos copiar o que nós fizemos aqui neste lacinho. Vamos fazer exatamente igual nesse. 2 correntes para subir, a altura do meio ponto alto, nosso primeiro meio ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos na 4ª corrente, a partir da agulha, meio ponto alto. E vamos fazer novamente meio ponto alto dentro de cada correntinha, até chegarmos no final da carreira e vamos voltar trabalhando da mesma maneira que fizemos aqui. Só que em vez de 3 carreiras, vamos fazer 4 carreiras e o acabamento em pontos baixos. Com 4 carreiras, vamos fazer a mesma carreirinha de acabamento que fizemos no outro modelinho. Vamos fazer uma correntinha, introduzir no próximo ponto um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto da carreira anterior, fazendo a voltinha, trabalhando esse lado, fazendo a voltinha e terminando aqui, da mesma maneira que fizemos no outro modelinho. Contornamos toda a volta em pontos baixos, terminamos e vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, vamos introduzir no primeiro ponto baixo que fizemos para iniciar, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Vamos laçar o fio e vamos puxar. Vamos cortar um fio grande, que nós vamos usar este fio na agulha de costura. Vamos pegar o fio que cortamos, introduzir na agulha de costura e vamos costurar essas 2 laterais. A amiga que costura com agulha de crochê também pode. Vamos apenas pegar aqui um pontinho desse lado e um pontinho desse lado. Um pontinho desse lado, um pontinho desse lado. Vamos fazer isso até chegarmos aqui no final desta lateral.
Vai ficar assim. Terminamos a nossa costura. Vamos dar aqui no último ponto um nozinho cego para nossa costura ficar bem presa. E vai ficar assim. Esse lado da costurinha é o lado do avesso, esse aqui é o lado do direito. E vamos fazer a mesma coisa. Vamos passar aqui uma costura, como fizemos no outro modelinho. De baixo para cima, dentro dessa própria costura. Até nós chegarmos aqui, veja, na outra lateral. E vamos franzir o nosso laço. Puxamos bem, franzimos e vamos dar aqui um outro nó cego para que o franzimento não se desfaça. Veja como ele vai ficar assim, franzidinho. Podemos estar envolvendo com linha, puxando bem, para ele ficar bem gracioso. E ainda podemos acrescentar aqui no centro uma pérola, um outro lacinho, como eu já falei antes, para enriquecer mais o seu crochê, valorizar mais o seu trabalho. Ficam assim os nossos lacinhos prontos e você pode estar aproveitando essa receitinha e substituir o fio Anne pelo fio Duna da Círculo nas cores lisas ou assim no multicolorido e fazer laços maiores. Eu fiz um aqui para dar a dica. Veja, esse daqui foi feito com o fio Duna multicolorido, agulha para crochê 3 milímetros e é a mesma receita da nossa aulinha. Fiz a mesma quantidade de pontos e a mesma quantidade de carreiras. E ele fica assim, um laço bem maior, ideal para as peças mais pesadas, inclusive os tapetes ficam bem mais enriquecidos com fitas e laços.